Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã fria de segunda-feira, dia 12 de maio. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui o vereador Nuno Garcia, ele que é do Podemos e mais uma vez participa aqui do primeiro jornal. Vereador, bom dia, obrigado por atender o nosso chamado. Bom dia, Márcio, bom dia aos que nos escutam, que nos assistem pelas redes sociais. É sempre um prazer atender vocês e estar aqui para bater um papo com vocês e com a população de Botucatu. É mais fácil ser presidente da ordem ou ser vereador? É uma dúvida boa, Márcio. Não tenho a resposta ainda. Não. É puxado, cada um com a sua característica, cada um com a sua peculiaridade de demanda, principalmente. As demandas que vêm da presidência da OAB, elas são específicas, mas às vezes também a gente se surpreende. E na Câmara Municipal agora, os munícipes têm diversas situações que envolvem a vida, que envolvem a sociedade, que tem sido uma experiência interessante, mas não consigo te responder ainda com certeza. E o dia a dia da Câmara é mais ou menos o que você esperava? Por exemplo, da participação, de como o munícipe age com relação ao vereador? Quais são as demandas que aparecem? Como é que funciona? Sim, Márcio. A experiência da UAB, como você citou, me fez ter essa projeção já dentro da Câmara, né? Para o que esperar, de que forma atender ao público. E sim, tem sido dentro das expectativas, tem acontecido tudo dentro do que a gente espera. Muitas críticas, isso a gente já via antes de assumir, né? Antes de tomar posse. As pessoas, infelizmente, não sabem o que é exatamente o trabalho de um vereador. Gostaria muito de que a população participasse mais ativamente, que estivesse presente na Câmara. As segundas-feiras são esvaziadas, e não é só na segunda-feira que a gente trabalha, mas são esvaziadas dentro da sessão, e a gente esperava essa participação, eu principalmente gostaria muito, e faço esse apelo aqui, utilizando os microfones de vocês, para que a população participe ainda mais do que a gente faz de trabalho lá. Quer dizer, a sessão é aberta à participação do povo no auditório da Câmara, mas é bem reduzida, né? Agora, só quando tem um assunto mais polêmico, você acredita? Mas são muito poucos os assuntos polêmicos que a gente trata aqui. As coisas em Botucatu acontecem com uma tranquilidade bastante grande. Mas só um exemplo, Márcio. Semana passada nós tivemos uma audiência pública na terça-feira, onde nós discutimos um projeto de lei que envolve desdobramento, desmembramentos e por aí vai de lotes aqui da cidade. Se não me engano, nós tínhamos 4 pessoas no público. Nossa. É muito pouco, Márcio. É muito pouco. Para algo, sim, que é polêmico, para algo, sim, que vai impactar diretamente na vida das pessoas, mas essa é a realidade. Então, eu sempre faço esse apelo para que as pessoas participem, para que aí, sim, possam criticar e tem todo o direito, mas que estejam lá, que acompanhem o nosso dia a dia, isso é importante. Agora, esse público reduzidíssimo, o que é? Falta divulgação por parte da Câmara? Falta interesse por parte da população ou é um somatório de tudo isso? Eu não acredito na falta de divulgação. A Câmara tem inclusive a TV Câmara, que é um braço ali que leva as informações para o público em geral. As redes sociais hoje são meios de comunicação muito interessantes. Na minha opinião, um pouco de falta realmente de interesse e é nisso que me chateia, mais uma vez. Entendi. Eu gostaria muito que isso fosse um pouquinho diferente, mas assim, entendo também que segunda-feira, terça-feira, 7 horas da noite, às vezes o horário é um pouco difícil, tá todo mundo chegando em casa, tem os afazeres domésticos, tem que cuidar da família, envolve tudo isso. Mas aí a gente tem as participações também remotas, assim como vocês que fazem transmissão pelas redes sociais, nós temos também, as pessoas poderiam participar e participaram também. Não posso generalizar porque nós tivemos essa participação remota, por exemplo. Mas é difícil entender e é um trabalho que a gente precisa fazer de divulgação realmente para tentar atingir essas pessoas. De repente, vereador, mudar os horários das sessões, né? Já pensou uma sessão da Câmara normal, ordinária, aos sábados pela manhã, por exemplo? De repente, talvez a pessoa com impeditivo, olha, cheguei do trabalho, estou cansado, eu não vou até o centro da cidade enfrentar uma sessão da Câmara que vai terminar às 11 da noite e tudo mais. De repente, né, pode-se até pensar, não? É uma sugestão interessante, inclusive podemos usar para audiências públicas. Eu acho que regimental não é neste momento, mas é possível alterar, né? E é uma experiência que a gente poderia ter. Vou levar essa ideia
ao presidente levar essa ideia à mesa, porque eu acho interessante também. Talvez com esse argumento de ter um aumento de público presente, que é fundamental para vocês, seja interessante, não, vereador? Sem dúvida. Se a gente encontrar formas de levar as pessoas para lá, eu serei a favor do voto, com certeza. Vereador Nuno, e o segmento? O vereador sempre tem uma bandeira, de repente, né? Ou, de repente, quando você empossado como vereador, o cidadão vai te procurar e são todas as bandeiras que o cidadão, independente de, olha, o Nuno foi eleito porque ele foi presidente da ordem, fez um bom trabalho na ordem e tal, agora, de repente, ele pode ser também um vereador da causa animal, um vereador, enfim, de outros segmentos, é isso mesmo, né? É isso. Nós temos, isso é normal, não só a nível municipal, mas estadual e federal, algumas bancadas, alguns temas em específicos que alguns vereadores trabalham. Nós temos em Botucatu, e não é problema dizer, a vereadora Érica da Liga do Bem, ela trabalha a causa animal, isso é conhecido já faz algum tempo, mas ela também atua em diversas áreas, como por exemplo da proteção à mulher e tudo mais. Eu, como você citou bem, fui eleito num âmbito um pouquinho de representatividade da instituição OAB, da participação ativa nas instituições aqui em Botucatu, mas não efetivamente em uma área, como por exemplo a advocacia. Não tem uma bandeira especificamente da advocacia em Botucatu. Recebo demandas dos advogados e das advogadas, mas fico aberto a tudo. E nós temos que fazer isso, Marcos, porque existem diversas demandas. Depois que a gente está realmente lá dentro, a gente entende o quanto chega de pedido de um tipo, do outro, da causa animal, inclusive, e nós temos que estar com essa cabeça aberta, prontos para amparar todas as demandas em que área for. E qual a demanda que mais acontece na Câmara Municipal, né? Que a gente fica imaginando, por exemplo, segunda-feira hoje é dia de sessão, né? Vocês estão presencialmente durante o dia para tirar alguma dúvida? E quais são as demandas que aparecem com mais constância, vereador? Segunda-feira, Marcos, costumo dizer que eu tenho 3 tempos de trabalho, né? Tenho a manhã e a tarde no escritório e a noite na Câmara. Uhum. Nós não temos a obrigatoriedade de estarmos na Câmara durante o dia. Tá. A obrigação é estar na sessão ordinária. Nem nas sessões extraordinárias nós somos obrigados. Eu, por concepção, estou em todas desde que começou a acontecer. E eu tiro um dia, normalmente, da semana para estar lá, principalmente para focar nos trabalhos que são de lá, atendo ao público quando é algo relacionado à demanda lá na Câmara, prefiro fazer isso, mas não temos essa obrigatoriedade. E o que chega muito é de solicitação dentro da cidade. Além da nossa atuação, que eu posso falar um pouquinho daqui a pouco para você, nós temos o telefone aberto para a população e recebemos pedidos de poda de árvore, poda de mato aqui na cidade. Nós temos muitas situações que envolvem braços de luz queimados. Eu costumo dizer, Márcio, que a gente é um intermediador de assuntos do munícipe para o executivo ou para algumas instituições, como por exemplo CPFL, Sabesp. É uma das funções do vereador. Essa eu aprendi ali logo nos primeiros meses a como trabalhar, porque na função essencial a gente fiscaliza o executivo, legisla, mas a gente acaba sendo esse porta-voz do munícipe, do cidadão, não necessariamente a pessoa que votou em você. E isso tem sido muito interessante. Como a gente já tinha um atendimento ao público na UAB, acho que isso ficou tranquilo para mim. Mas é bastante interessante. Sem contar, como eu disse, as funções de dentro da Casa Legislativa, da Câmara Municipal. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tá. Então, todos os projetos de lei que vêm do Executivo, ou os projetos de lei iniciados na Câmara Municipal, passam por essa comissão. Então, se não diariamente, quase que diariamente, eu recebo os despachos da presidência enviando esses projetos, faço questão de analisar, até pela minha área de atuação do direito, eu gosto de analisar um por um, verificar a compatibilidade legal, para ajudar os meus colegas da comissão a darem o parecer favorável ou não para a continuidade do projeto, e sem contar todo o trâmite ali de Câmara que a gente tem dia após dia. Então é bastante coisa que a gente faz. Às vezes as pessoas não lembram desse dia a dia que acontece, até por não estar presente lá.
mas não é só a sessão da segunda-feira à noite. E também é importante o seguinte, né, que o botucatuense, que o cidadão, a cidadã, né, que o eleitor como um todo, ele se lembre em quem ele votou, né? E é importante também para o vereador que ele seja cobrado por quem votou. Olha, de repente, durante a campanha, o vereador Nuno percorreu, esteve aqui no meu bairro, esteve aqui na minha empresa e tudo mais, e ele prometeu se dedicar a isso e de repente, essa cobrança. E aí, vereador, como é que está aquela questão que talvez tenha sido a sua principal bandeira? Isso é importante que o vereador tenha essa cobrança também, né? Muito. Dias atrás, mas você tocou num assunto que eu nem estava lembrando. 2 pessoas me pararam. Olha, pessoas que eu tenho contato, assim, mas nada muito próximo. Eu votei em você, eu tô de olho no que você tá atuando com relação a tal projeto. Eu falei, que legal, muito obrigado, você pode fazer isso sempre, não tem problema nenhum, né? E é muito interessante, acho necessário. Quando eu vim aqui da última vez, eu falei sobre trabalhar de formiguinha, tentar construir uma política diferente no município. E se a gente não for cobrado, se os outros vereadores não forem cobrados nesse formato, nós não vamos melhorar, Márcio. A gente vai ficar sempre derrapando, sempre reclamando e falando do que está acontecendo a nível federal, e a gente não tenta construir algo melhor, que é essa a minha intenção desde o início, quando eu me candidatei lá atrás. A independência dos poderes também é uma coisa bastante interessante, que às vezes, né, é só falado na teoria, que na prática às vezes ela não acontece de fato. Por exemplo, nós temos aqui o prefeito Fábio Leite, ele foi, dos 11 vereadores, a maioria apoiou o prefeito Fábio Leite, né? Então, na teoria, o ouvinte que está acompanhando agora, qualquer projeto do executivo que é enviado para a Câmara vai ter aprovação, porque o prefeito tem a maioria. É assim mesmo que funciona? Olha, Márcio, e está acontecendo uma situação nesse momento. Não é sempre assim. É óbvio que com uma conversa, com o entendimento do que são os projetos, essas aprovações acontecem de maneira mais fácil. E eu não sei se alguém já falou isso aqui, não tem problema algum em falar. Nós somos chamados, temos um combinado com o executivo, com o prefeito, que a cada 15 dias, numa quinta-feira de manhã, nós nos reunimos com o prefeito, ele convida todos os vereadores, não vereadores de base, nem sempre todos podem ir, costumo ir e fui em todas, e ele passa todos os projetos de maneira antecipada aos vereadores, para que a gente saiba quais projetos de lei entrarão na casa nos próximos dias. Isso é de extrema importância, porque a gente já vai criando consciência com relação aos projetos. Não significa um pedido de aprovação naquele momento. Então, quando chega na Câmara Municipal, a gente tem total liberdade para falar sobre o projeto. Existe um projeto de lei que foi o relacionado a esses desdobramentos de lotes, que chegou, nós analisamos, existem situações a serem ajustadas, nós colocamos proposições de ajuste para o executivo entendeu, já mandou essas proposições de ajuste. Então, é uma conversa interessante, é uma conversa completamente independente. Uhum. Neste momento, nós temos uma excelente relação com o executivo. Isso ajuda, mas não é o diferencial para dizer que a gente é vinculado ou que a gente precisa aprovar. E acontece de uma forma muito natural, isso é muito importante para que a nossa cidade receba esses projetos e quando eles se transformem em lei, tenham efetividade, cumpram a função dessas leis da melhor maneira possível, né? Natália, tem pergunta? E tem algum projeto que está sendo de mais urgência, né, pelo pedido da população? Neste momento, Natália, nós não temos um projeto de urgência porque a presidência, a mesa, ela trabalha de uma forma, o vereador Kula, que é o atual presidente da Câmara, ele trabalha de uma forma muito dinâmica dentro da Câmara. Então a gente consegue, com reuniões semanais, atender a todas as situações de trâmite, de projetos, sempre na próxima segunda. Então as coisas acontecem de uma forma tranquila. Existem isso inclusive é uma coisa que eu não sabia, a gente vai aprendendo por ser primeiro mandato. Existem muitas situações que envolvem ajustes orçamentários dentro do executivo. E esses projetos que chegam para a gente de alterar uma situação orçamentária de uma pasta indo para outra, tem muito desses ajustes que é a dinâmica do executivo, a dinâmica da prefeitura. Esses pedidos normalmente chegam de maneira urgente e vão para uma situação extraordinária. A situação extraordinária que leva sem tanta burocracia
desses projetos a serem pautados com mais agilidade. Mas esses são os projetos que a gente analisa com mais urgência. No momento nós não temos, porque eles estão todos em dia, se a gente chama assim, né? Na última sexta-feira a gente recebeu aqui o secretário de Habitação, o Rodrigo Michelin, né, da Habitação e Urbanismo, né? E no finalzinho do bate-papo com o Rodrigo, eu perguntei a respeito daquela ocupação já de algum tempo do Mahatma Gandhi, né? Que envolve uma questão de estarem em áreas federais, de ferrovia, inclusive, e famílias que estão passando por dificuldade, parece que mais de 30 famílias, inclusive, com dificuldade, inclusive, acesso à água, tem ligações clandestinas e a Sabesp corta a água, depois religa, corta a água, afinal de contas tem muitas crianças lá. E também que envolve a área jurídica, e o vereador, sendo um advogado também, essa questão do Mahatma Gandhi já passou por você, vereador? Eu tive o prazer, inclusive, de fazer a audiência pública ao lado do Rodrigo. É uma excelente pessoa, está trabalhando muito bem na prefeitura. Deixar um abraço a ele aqui. Oficialmente, Márcio, não chegou. Porque esse é um assunto que envolve principalmente o executivo e talvez o judiciário por conta dessas situações. Mas eu estou sabendo, e aí eu tenho uma opinião pessoal sobre. Nós temos em Botucatu muito pouco dessas áreas. Muito pouco, graças a Deus. E nós precisamos, sim... Eu vou usar até um termo diferente, corrigir esse problema. Para mim é um problema que nós temos na nossa comunidade. Nós temos que fornecer possibilidades para que essas pessoas tenham uma moradia digna. O prefeito Fábio Leite, ele trabalha sempre esse assunto. A habitação é uma coisa que é algo bem, para dizer tranquilamente, perigosa. A gente tem visto que esses prédios de moradias populares têm trazido alguns problemas sociais. Sou um pouco contra isso. E aí nós precisamos pensar em moradias horizontais. O Fábio tem um projeto e eu sei que não só esse assentamento do Mahatma Gandhi que vai ser incluído, as pessoas estão sendo cadastradas para serem incluídas no próximo conjunto habitacional que está saindo. Nós temos que corrigir isso rapidamente. Eu acho que é preocupante. Não podemos permitir isso na cidade, até porque deixa algo sem estrutura por completo. Não só de saneamento básico, mas talvez de saúde, de educação. A gente precisa sempre crescer de maneira organizada e acho que é extremamente importante a gente pensar sobre esse ponto. Mas nesse caso a polêmica maior é o seguinte, né? Eles querem realmente a área que eles estão ocupando. Até por questão de, aqui a minha avó plantou a mangueira, a bananeira, e eles querem ocupar aquela área que há muito tempo está uma área abandonada pelo governo federal, né? Questão de ferrovia, que acabou, não passa mais nada ali, e é uma área interessante. Eles não querem, de repente, um condomínio popular que eles vão sair dessa área e tudo mais. Então a situação é mais polêmica ainda. Márcio, você tocou no ponto que eu sou advogado, né? Uhum. E aí eu preciso pensar no direito. Eu, primeiro, penso que a gente precisa dar opção. Ter a opção de uma moradia digna para essas pessoas. A partir do momento que não há interesse por qualquer outro ponto ou qualquer interesse difuso que seja, aí o direito tem que entrar em ação. Se a área federal for pedida novamente, for pensada em retomar judicialmente, vai acontecer e infelizmente essas pessoas vão perder o lugar um lugar que não é delas. Então as pessoas precisam ter essa consciência, obviamente precisa ter uma conversa muito boa, muito tranquila com essas pessoas para explicar isso, explicar dos riscos jurídicos que existem, mas aí eu preciso ser correto com o direito e se por acaso precisar acontecer até um remanejamento forçoso, acontece, a gente já viu em bastante lugar no Brasil, mas nós temos que dar a opção primeiro para essas pessoas saírem de lá de maneira digna. Se isso não acontecer, aí a gente precisa conversar melhor e infelizmente pode acontecer alguma situação jurídica. Eu acho que talvez seja, até na conversa com o Rodrigo, talvez seja o único local em que tenha uma polêmica, né, desse assentamento irregular que precisa ser resolvido. Afinal de contas, eu repito, mais de 30 famílias estão envolvidas nessa questão e uma das soluções que o Rodrigo comentou aqui é de repente, a área ser do governo federal vir para o governo municipal, ser doada para o governo municipal e aí a sequência, saber o que a prefeitura, no caso, depois de tudo isso oficialmente efetivado,
ver a sequência disso. Né? O problema, Márcio, eu não fui lá. Eu sei onde é, mas eu nunca fui lá. Eu não sei se é possível, por exemplo, fazer um ajuste de saneamento básico no local. Então, a prefeitura assumindo pode ser interessante para dar um início de solução, mas para a gente entender o que é possível fazer, eu sou um pouquinho contra. De verdade, entendo as pessoas estarem lá, entendo as pessoas quererem estar por lá, por ter um contexto histórico, por ter uma situação que envolve muito tempo, mas é perigoso. Mais uma vez, nós temos possibilidade de moradia digna. Eu sou a favor a isso, que as pessoas entendam isso. Ter um imóvel dele com um custo muito baixo que essas moradias populares têm, para um lugar com estrutura de saúde, educação, de segurança principalmente, acho de extrema importância as pessoas pensarem nisso. Até a questão social, né, vereador? Questão social, fazer um levantamento de quantas famílias de fato estão lá, quantas crianças, como é que essas crianças estão sobrevivendo, como é que as pessoas estão sobrevivendo numa situação aflitiva. Imagina, ficar sem água é complicadíssimo, né? Para todas as pessoas, principalmente para crianças, para idosos. Seria até interessante, de repente, a Câmara, né, uma comissão, visitar o local, né? É uma outra sugestão que eu vou levar para lá. A gente acaba recebendo individualmente cada uma demanda relacionada a isso, e aí acaba não juntando forças, né? E isso acontece com uma certa frequência na Câmara. Em alguns momentos a gente consegue conversar e existem comissões temporárias que a gente trabalha assuntos, né? Vou conversar com os meus amigos hoje à noite e colocar essa possibilidade sem dúvida. Qual o principal projeto hoje à noite que vai ser discutido na sessão ordinária da Câmara Municipal de Botucatu nesta segunda-feira à noite, né? Que é interessante, inclusive, para que as pessoas possam saber e, quem sabe, na divulgação também aqui, que as pessoas se interessem e, de repente, estar lá presencialmente, vereador. Márcio, obrigado até por você ter continuado falando, porque eu fui pegar minha cola aqui, porque de cabeça eu não lembrava realmente, mas nós temos, e assim, é interessante a sua pergunta, Márcio, para eu pegar um linkzinho só, nós não trabalhamos só os projetos, né, após o grande expediente, que é a ordem do dia, a gente trabalha os projetos na ordem do dia, que é o último momento. Mas no pequeno expediente, por exemplo, nós apresentamos todas as proposituras em que nós fazemos requerimentos ao Executivo, às instituições, como eu disse, CPFL, Sabesp, as empresas de ônibus. Então, é bem importante que as pessoas conheçam o funcionamento da sessão para que a gente possa mostrar tudo que é feito. E essas proposituras que a gente coloca no pequeno expediente são as situações que a gente vive durante a semana e a gente efetivamente leva para tentar uma solução. Na nossa ordem do dia hoje, eu abri rapidamente aqui e eu estava esquecendo, e nós temos sim, além de alguns outros projetos, um projeto super interessante. Veio do Executivo esse projeto de lei, que é aquele projeto de lei que proíbe a contratação de shows, de artistas e de eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam nas apresentações incitações a crime, apologias a crime. É uma situação que foi trazida já de uma lei federal e quase que um grande número de municípios está trazendo essa legislação municipal que proíbe esses shows que fazem efetivamente apologia a crimes. Infelizmente, eu falo, né? Nós temos que tratar um tema como projeto de lei, mas deveria ser uma coisa natural, nós não deveríamos ter que passar por isso. Mas, infelizmente, alguns supostos artistas estão fazendo esse tipo de apologia em situações que envolvem menores também, e é por isso que a lei fala sobre infanto-juvenil, porque a gente precisa tentar, se não com bom senso, de forma legal, travar para que esses shows, essas apresentações não aconteçam. Legal. Natália? A gente tem participação de ouvinte, Márcio. Opa. É a Patrícia. Ela comentou que ela foi assistir uma das sessões e no momento que os vereadores começam as suas falas, né, na tribuna, ela achou muita falta de respeito à conduta de outros vereadores, que começam conversas paralelas, saem ali do plenário e não prestam atenção no vereador que está ali no seu momento de fala, né? E ela queria que você comentasse sobre. Excelente pergunta, Natália. Patrícia, obrigado pela pergunta também.
é o grande expediente. É o momento de fala dos vereadores, é onde a gente coloca normalmente a nossa atuação semanal, a nossa atuação dentro das proposituras, como eu disse, que nós apresentamos. E também é um momento utilizado para que os vereadores tentem ajustar alguns pontos, combinar algumas situações que vão envolver a ordem do dia. E sim, acontece de alguns vereadores não estarem no momento de fala. Mas o que acontece, Natália? Eu vou defender um pouquinho também quem faz isso. Acho que realmente poderíamos estar todos ali prestando atenção, mas a grande maioria dos vereadores falam principalmente ao público. E como eu disse, nós não temos o público lá, eles não estão lá para falar, e normalmente a fala é direcionada às câmaras. Exato. Isso acontece no Congresso Nacional. Eu vou ser sincero, eu não aprendi a fazer isso ainda, porque eu sou muito pessoal, o Márcio sabe, o pessoal que me conhece sabe, eu gosto muito de falar olhando no olho das pessoas. Eu tenho problema, inclusive, com câmeras, não é uma coisa que para mim é extremamente fácil hoje. Tô aprendendo, mas eu prefiro falar no olho. E as pessoas, os nossos colegas vereadores, eles já estão, quem já são, ou quem já é dos outros mandatos, eles já estão acostumados a falar com as câmeras. Então, às vezes, essa fala é diretamente à população. É por isso, ele explica, ele diz, ele fala sobre algum pedido específico de um munícipe. Então, é por isso que isso acontece nesse formato. É estranho, realmente, no começo eu também tive que me adaptar um pouco, mas depois, como principalmente tem microfone, tem esse direcionamento à câmera, não atrapalha o vereador. Realmente não atrapalha. Mas é uma situação um pouquinho estranha. Semana passada eu assisti uma boa parte da sessão da Câmara Federal e é impressionante, né? De repente o deputado tem uma fala por 1 minuto. Ele fala apenas para a rede social. Ali está todo mundo ou tomando café, ou de costas, ou pensando já no assunto mais polêmico e tudo mais. Então você trazendo, de repente, aquela realidade da Câmara, do Congresso Nacional, para a cidade de Botucatu, com 11 vereadores, 150 mil habitantes e tudo mais, acredito eu que seja também uma forma. Hoje tem o corte que eles chamam, né? Hoje eu ia falar sobre isso. Nós temos os cortes, os recortes, né? Então alguns se utilizam daquele momento para usar como um corte e depois lançar nas redes sociais. É extremamente válido. Na minha atuação atual, Márcio, eu declino da palavra por muitas das vezes, por entender que eu não preciso fazer isso nesse momento. Deixa eu continuar meu trabalho. A fala ali, às vezes, é só nesse sentido de um pouquinho de palanque. E tá tudo bem. Alguns vereadores já estão acostumados a fazer isso. Não acho errado. Eu só conduzo num outro formato, que às vezes eu não me utilizo da fala para não perder tempo ali do que a gente poderia discutir de coisas interessantes, só para talvez gravar um corte. Então, nesse sentido, eu sou muito tranquilo. É outro aprendizado que eu tô tendo e tô com a consciência super tranquila quanto a isso. Tem mais uma participação aqui rapidinho do Leandro Leonardo. Ele falou que gostaria de saber a opinião do vereador. Minha voz tá uma porcaria. Sobre não ter oposição na cidade de Botucatu. Ellen, obrigado. Leandro, bom dia, prazer falar com você. Leandro, é uma coisa que acabou acontecendo de maneira natural na cidade de Botucatu. Num contexto histórico político, se nós pegarmos que desde do prefeito Mariello, que hoje é nosso companheiro lá na Câmara, nós temos bons trabalhos no Executivo. Nós temos, se não excelentes prefeitos, muito, muito bons prefeitos que sempre trabalharam muito bem. E aí foi se construindo uma situação, né? Não de oposição, dentro da política em Botucatu. Na minha concepção é por isso. Hoje em Botucatu nós temos, se falarmos por partidos, né? Nós temos 9 partidos de uma base da situação e 2 partidos dentro da Câmara que não são completamente base. E nós trabalhamos muito em conjunto. Nós temos um exemplo, e eu não vejo problema, é um colega aqui que tem se destacado, inclusive trabalhando em conjunto comigo, o vereador Mariello, que é um prefeito, que foi um prefeito, em tese de um partido de oposição, mas é uma pessoa extremamente sensata. Já foi prefeito em Botucatu, tem consciência das coisas que acontecem. Então nós trabalhamos de uma maneira muito coesa, que parece ser da situação. Mas como eu trouxe no começo da entrevista que o Márcio me perguntou, nós somos independentes. É possível nós
Câmara Municipal pensarmos diferente do Executivo? Totalmente. Mas por esse contexto político-histórico de Botucatu, eu acredito que essa situação se formou e foi se aprimorando durante os anos. Ele fala sobre o sistema democrático, se isso é positivo. Eu tenho também essa dúvida, hoje estou lá dentro e consigo acompanhar mais de perto sobre essa situação. Da forma que nós trabalhamos em Botucatu, difícil falar de fora, nós temos possibilidade de fala contrária. É perfeitamente possível discordar, é importante discordar em grande parte das vezes. Como eu disse de um projeto de lei que eu levei uma situação de discordância para um ponto para ajustar legalmente o todo. É necessária essa crítica, é necessário que a gente impute algumas situações diversas do pensamento base da situação. Mas é que, como eu disse, os projetos caminham tão bem, as ideias caminham tão bem, que para Botucatu, neste momento, não é um problema. Mas é necessário em grande parte das vezes. Vereador Nuno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Sempre que tiver um assunto polêmico ou não, né? Nos informe aqui para que a gente também debata com a população, né? Afinal de contas, o principal motivo da rádio, da Câmara, é a população que participa, que opina, né? Que leva demandas e tudo mais. Muito obrigado. Viu? Imagina, Márcio, é um prazer sempre. Deixa eu só deixar um abraço para a nossa querida secretária do Meio Ambiente, que mandou uma mensagem que está nos ouvindo aqui, Bianca Picado, está fazendo um excelente trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Acho que já passou aqui em conversa com vocês, né? Sim. E sem dúvida estarei à disposição também, Márcio, tanto para falar a vocês de alguma coisa um pouco diferente que esteja acontecendo lá na Câmara Municipal, e quando vocês precisarem, eu estarei à disposição. Acho extremamente necessário a gente bater um papo, demonstrar mais uma vez à população o que é feito na Câmara, o que a gente trabalha, no que a gente trabalha, e principalmente nos colocarmos à disposição da população. A população precisa entender, nós somos essa pessoa que representa ele dentro de um espaço público, dentro da Câmara, faz essa intermediação mais uma vez com os entes, tanto políticos como institucionais diversos aqui da nossa cidade, e eu estarei sempre à disposição de vocês também aqui. Eu gosto muito de vir aqui, Márcio, acho que o trabalho de vocês é muito bem feito, é muito gostoso estar por aqui. Muito obrigado, vereador. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.